Ó paz de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Este é o canal de opinião, reflexões e análises bíblico. Você que não é inscrito no nosso canal, mas por gentileza, clique aí abaixo, você se inscreve no nosso canal e você faz parte aqui da nossa plataforma. E você recebe de primeira mão os nossos vídeos, todos os vídeos que gravamos e subimos nesta plataforma global. Você recebe os nossos vídeos de primeira mão. Deus abençoe todos os irmãos que têm compartilhado nossos vídeos. Ontem nós apresentamos o tópico 13, né? Mas devido do culto no Braz ontem, presidido pelo ancião Luiz Carlos, né, nós deixamos o tópico 14 para falarmos amanhã. E nós vamos falar de um assunto muito grave, pregado pelo irmão Luiz Carlos no Braz. Irmão, nós aqui hoje vamos enquadrar ele dentro do tópico 14. Ele ontem no Braz, ele passou por cima do tópico 14. Veja bem, primeiro nós vamos enfatizar essa parte. Ele usou da palavra na Irmandade, no culto, falando que tinha recebido um vídeo de defamação, de calúnia contra ele, que era para a Irmandade colocar no lixo. Irmão, eu vou ler aqui o tópico 14, que ele passou por cima, e ele deu um mau exemplo para todo o ministério da congregação. Entendeu? Eles colocaram o tópico, no tópico aqui, que é para o ministério cumprir esse tópico. Mas o primeiro que não cumpriu foi ele. Vejamos aqui, ó. Estou aqui com o tópico 14. Nós vamos ler aqui. Vamos ler aqui sobre a parte aqui. É recomendado aos pregadores a necessidade de vigiar, para que no momento da pregação da palavra não haja desvio na exposição da mesma, deixando o conteúdo do texto e apresentando sentimentos pessoais contrários aos princípios doutrinários. Isso caracteriza-se como palavra falsificada, que não edifica os que ouvem, antes provoca reações contrárias, fazendo as pessoas descrerem na pregação da palavra. Então, irmão, ele levou no púlpito sentimentos pessoais, que é proibido por esse tópico. Entendeu? Levou sentimentos pessoais. Irmão Luiz Carlos, se foi um vídeo te caluniando, você não é homem. Não é homem para buscar saber quem foi que caluniou e ir atrás. A Irmandade não tem nada a ver, irmão, com seus sentimentos pessoais, com o que acontece com você. Isso é uma irresponsabilidade sua no culto no Braz. É uma irresponsabilidade, irmão. A palavra, temos que pregar a palavra. Irmão, aqui, esse tópico, ele classifica aqui quem leva sentimentos pessoais e embute na palavra. O tópico aqui classifica como pregação falsificada. Entendeu? Veja aqui, ó. Olha aqui, ó. Isso foi na Assembleia Anual agora
do dia 29 de setembro. E o primeiro que está dando mau exemplo é esse irmão Luiz Carlos, irmão Salvador Bueno, o irmão que está na presidência. Aí, irmão, é muito grave o que esse ancião cometeu ontem no Brás. Levou sentimentos pessoais dele para o púlpito. E atacando ainda, irmão, os eruditos, os que estudam grego e hebraico. Irmão, o que é que tem a ver 13 de Coríntios com o estudo dos eruditos, de grego e de hebraico? Deixa eu explicar uma coisa para os irmãos. Por que é que os pastores das outras igrejas que eles estudam hebraico, irmão, para defender sua fé? Só com a Bíblia não se consegue defender a fé. Por quê? Tem um erudito aí no YouTube que ele se chama professor Fábio Sabino. Ele é formado pela Universidade da USP, São Paulo. Ele é teólogo, formado em grego, hebraico, aramaico, e ele é um opositor das igrejas evangélicas. Então, a pessoa, para tentar questionar ele, tem que ter o mínimo, um básico de hebraico. Porque a construção que ele faz para atacar o cristianismo não é propriamente dentro da Bíblia. É dentro da gramática hebraica, entendeu? Ele trabalha com a parte histórica, com a parte linguística e com a parte teológica. Então, os líderes da igreja, eles têm formação grego e hebraico, irmão. Quando vem essa oposição, eles têm um básico para se defender. Você está criticando os que estudam grego e hebraico, mas essa Bíblia que você leu no púlpito, no Brás ontem, tem um trabalho grego e hebraico que foi feito pelos eruditos. Por quê? Pô, você tem essa Bíblia aí que você leu no púlpito, João Ferreira de Almeida, teve que os eruditos, os tradutores que estudam grego e hebraico, fizeram a tradução do grego e do hebraico para o português. Você tem uma Bíblia na mão que dentro dela tem um trabalho teológico linguístico, em colocar os versículos, os capítulos dentro dela. E outra coisa, você atacar quem faz grego e hebraico, irmão, você está atacando uma profissão. Você está desqualificando uma profissão. Porque os eruditos, eles não usam ela só para a doutrina da igreja. Usa também para os trabalhos acadêmicos na faculdade. Usa também para pesquisa. Eles trabalham também em órgão do governo que faz pesquisa histórica, que está embutido no grego, no hebraico. Entendeu? Você atacar quem estuda grego em hebraico, você está desqualificando uma autoridade eclesiástica. E você sabe que isso é crime? Isso é crime? Desqualificar a profissão de uma pessoa? Entendeu? Porque se você atacou que estuda grego e hebraico, você atacou os acadêmicos. Entendeu?
Então, irmão, eu não falei para você que esses tópicos é só conversa fiada, é só manipulação. Vocês viram ontem no Brás? Aqui o tópico fala que tem que ler e não ficar só no texto, e nos contextos. Ele cumpriu isso, irmão, na palavra ontem. Ele colocou Esther em 13 de Coríntios. Tem alguma coisa a ver Esther com 13 de Coríntios? Tem alguma coisa a ver Ezequiel com 13 de Coríntios? Tem alguma coisa a ver Salomão com 13 de Coríntios, irmão? Será que Paulo, quando escreveu a carta, ele tinha em mente Esther? Ele tinha em mente Salomão? Não. Primeiramente, ele não explicou a carta. Ele entrou naquela parte, não se portar como indecente, não ser leviano, entendeu? Para atribuir a irmandade do século XXI. Paulo tinha em mente a irmandade de hoje, irmão. Ali era um assunto que estava acontecendo nos bastidores da igreja. Irmão, depois eu vou fazer um vídeo de uma pregação expositiva sobre 13 de Coríntios. Primeiramente, irmão, por que Paulo escreveu 13 de Coríntios? Foi por causa de um problema que estava havendo na igreja. Problema grave que estava havendo na igreja pela manifestações dos dons. Por quê? Porque os irmãos em Coríntios estavam usando os dons de Deus para dividir a igreja. Foi por isso que Paulo escreveu o capítulo 12 de Coríntios. Ele usa uma tipologia de um corpo humano para mostrar a unidade da igreja e para mostrar a interdependência da igreja. Porque ele escreveu o capítulo 12? Porque os irmãos que tinham dons em Coríntios estavam usando os dons para se promover, sabe? Ele se colocava como os espirituais e colocava os outros do outro lado, que não tinha aqueles mesmos dons. É por isso que aqui, em 12, abra aí a sua Bíblia, 12, de 1 Coríntios, irmãos, tinha um que tinha dons e não tinha necessidade dos membros. Estava usando os dons de Deus só para se promover. Vejamos aqui, ó. 12 de 1 Coríntios. Só para o irmão ver, ele não conseguiu pregar o cerne da carta. O cerne da carta não é aquela aplicação que ele fez ali. Não, aqui tem um contexto histórico. Aqui está falando de um grande problema que estava acontecendo na igreja, que a unidade da igreja estava sendo comprometida. 12 de Coríntios, que ele vai falar da unidade do corpo, porque também o corpo não é um só membro, mas muito. Se o pé disser, porque não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser,
porque não sou do corpo, nem por isso pode ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se fosse ouvido, onde estaria o olfato? Então, irmão, aqui ele está resolvendo um problema sobre os dons. Entendeu? Porque os dons de Deus provocou uma divisão na igreja de Corinto. Provocou uma divisão, porque ele estava usando os dons de uma forma inadequada. Entendeu? Então, os que tinham dons se separavam dos que não tinham. Então, Paulo usa esse contexto para falar que os dons foi dado à igreja para a edificação do corpo, não para uma edificação de um grupo particular. Então, o apóstolo Paulo usa esse contexto aqui, que é do capítulo 12, mostra que estava havendo separação na igreja. E aqui ele mostra que no corpo não pode haver separação. Aqui um corpo um corpo que tem cabeça, que tem olho, que tem mão, que tem pé, tudo ligado um no outro. Então, os dons, como ele estava usando, sendo usado de uma forma inadequada, estava provocando dano na igreja, estava provocando divisão na igreja. É tanto porque no capítulo 13, aí ele vai falar que, ele vai falar aqui, ó, no capítulo 13, ele vai trazer o contexto. Aqui o capítulo 13, ele narra todo o contexto do capítulo 1 até o capítulo 13. Entendeu? Ainda que eu falasse a língua dos homens, a língua dos homens, se não tiver amor, serei como um bronze que soa, ou como um símbolo que retine. Isso daqui, irmão, ele está usando uma expressão dos cultos de mistério grego. Entendeu? Quando eles iam para se reunir nas sinagogas que tinham esses cultos gregos, eles tinham um sino lá que ele retinia eles. Aquele sino que não parava. Entendeu? Que incomodava as pessoas que ouviam. Querendo dizer que aquele sonido tinha só sonido. Não tinha um conteúdo. Não trazia nenhuma edificação. Aí fala, ainda que falasse a língua dos homens não tivesse amor, ainda que eu tenha o dom de profecia, conheça todos os mistérios, toda a ciência, e ainda que tenha tamanha fé de transportar o mundo do lado para o outro, não tivesse amor, nada seria. Então, ele está falando aqui do problema na igreja de Corinto. O problema que estava causando os dons que eles receberam, estava causando problema na igreja. Por quê? Estava causando divisão. E aqueles dons estavam desconectados do amor. Então eles colocavam os dons celestes como algo absoluto. Entendeu? E aí Paulo, aqui, ele vai falar que os dons, eles são dados para os homens na terra,
né, para os homens na terra, para a edificação na terra, mas que é algo temporal. É algo temporal. Aí ele vai trazer para 13 de Coríntios algo que não é temporal, algo que é eterno. Então, ele vai falar aqui, ó, para eles usar os dons, eles tinham que estar conectados na caridade, tinha que estar associado ao amor, porque aí eles iam usar o dom para beneficiar o corpo, para beneficiar os que não tinham dons, para beneficiar os fracos, os enfermos na fé, e aí não ia provocar divisão no corpo. Aí ele fala aqui na carta do capítulo 12, irmão, capítulo 12 aqui, ele fala sobre os benefícios do dom. Falou assim, os que têm a honra não têm necessidade dela, mas Deus dá muito mais honra para aquele que não tem a honra, para que haja igualdade no corpo. Ante os membros, tenha cuidado um dos outros. Então, e para ter cuidado um dos outros no corpo, não é propriamente só pelo dom, é pelo amor. Que aí, pelo dom, você vai exercitar o amor para com seu irmão, vai beneficiar, vai trazer um benefício para a igreja, irmão. Mas aí, irmão, como ele sobe no púlpito contaminado, né? A pregação dele não é para a igreja. A pregação deles tem como alvo atacar os de YouTube. Entendeu? Todo mundo vê, irmão. Todo mundo está vendo. Qual é? Ele sobe no púlpito. Ele faz do púlpito igual um político faz na hora dos comícios. Entendeu? É um atacando o outro, é um condenando o outro. Então, ele não prega a palavra para a igreja, irmão. Ele não prega a palavra para a igreja. O sentimento dele é atacar, irmão. Amém. Entendeu? O sentimento dele é atacar. Não é um sentimento, um sentimento puro, um sentimento genuíno. Não é um sentimento divino que vem para edificar. Então, irmão, os irmãos colocou aqui no tópico do ensinamento que é para os pregadores, ter cuidado com a igreja, expor o evangelho, né? Não sair fora do texto, expor o contexto, né? Para a igreja ser conduzida pela palavra. Mas não é isso que ele fez no culto antes, irmão. Ele levou os seus sentimentos pessoais para embutir ele na palavra. E isso que ele deu, que ele fez ontem no Brás, é um mau exemplo para o ministério da congregação de todo o Brasil e do mundo que ouviu ele. Então, ele é o primeiro que passou por cima do tópico do ensinamento. Irmãos, os irmãos mais antigos aí do Brás, como é que vai ficar, irmão, essa situação? Como é que vai ficar, irmão, essa situação? Você expõe
aqui no tópico 14, que não é para o ministério levar sentimento para o púlpito. O terceiro ancião do Brás leva seus sentimentos para o púlpito, as suas mágoas, se passando por vítima diante da Irmandade, irmão, colocando constrangimento nos que estão ouvindo o culto, nos que estão ouvindo a palavra. Como é que fica, irmão? Como é que fica isso? Como é que fica? Como é que fica essa situação diante da Irmandade do mundo inteiro? A Irmandade do mundo inteiro viu ele. Servos de Deus do ministério, que tem o tópico aí, 14, veja aí o tópico. O tópico proíbe para os pregadores não levar sentimentos pessoais para o púlpito. E ele levou. E outra coisa, quando ele foi falar da indecência, ele foi apontar os vestuários das irmãs, irmão. Irmão, pelo amor de Deus, a indecência ali, Paulo não tinha em mente o vestido das irmãs. Não tinha em mente isso. A indecência ali, ela está num contexto, do contexto moral, do contexto de moralidade, de pecado. Ele tem em mente ali, ele está dando ali na epístola, ele está falando por que ele cita esse contexto da indecência. Ele tem em mente o capítulo 5, onde um jovem pecou, fornicou com a mulher do seu pai. Foi um escândalo na igreja, o moral. Quando ele fala da soberba, ali, ele tem em mente 4 de Coríntios. Quando ele fala, quem és tu que não tem recebido? E se recebeste, por que te gloria? Quando ele vai falar da divisão, ele tem em mente o capítulo 1, que ele vai falar, a igreja está dividida. Um estava do lado de Paulo, outro estava do lado de Apolo. Então, a carta, quando se lê uma carta, temos que detectar por que ela foi escrita. Qual é o problema que estava ali? Qual é o fundo de pano que estava ali? Naquele contexto. Então, irmãos, Corinto foi a igreja que deu mais problema para o apóstolo Paulo. Então, quando ele escreve 13 de Coríntios, ele vai falar do amor divino. Vai falar que o amor divino é superior aos dons. Então, os coríntios, eles tinham dons, mas eles tinham aberto mão de algo eterno, de algo absoluto, que era a caridade. E ele estava usando o dom inadequadamente para se promover, para se colocar como uma estrela e deixando os seus irmãos do lado. Então, por isso que Paulo faz essa construção de um corpo no capítulo 12 para resolver o problema. Capítulo 13 foi colocado para resolver o problema. Depois que o servo de Deus mostra o contexto, pano de fundo, aí que vem a aplicação para a igreja, né? Mas esse caso foi muito grave. O irmão Luiz Carlos levar o seu sentimento pessoal para a pregação da palavra. Então, é esse meu questionamento aqui. Fiquem com Deus.